E aí pessoal, professor Marcos aqui. Hoje eu quero comentar uma notícia recente sobre as condições de trabalho da BYD, a empresa de carros elétricos que está construindo uma unidade aqui no Brasil, lá na Bahia. E uma investigação apontou que as condições de trabalho não estavam seguindo as leis trabalhistas do Brasil. E essa notícia é interessante para nós discutirmos sobre a China, né? Este país que vem crescendo economicamente nos últimos anos de forma assim extraordinária, ameaçando a superar a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. E essa notícia ela faz com que nós possamos quebrar alguns mitos romantizados sobre o crescimento econômico chinês. Por que eu digo mitos? Por que eu digo romantizados? É porque ultimamente, claro, isso para uma ala mais progressista, de esquerda, existe uma ideia ou ideologia, né, de anticolonialismo, anti-imperialismo, que aponta o Ocidente como um vilão do mundo, que destruiu, impediu muitas nações de se desenvolver economicamente, explorou o mundo, etc., a periferia do mundo, e que tudo que vem da parte ocidental, principalmente norte-americana e europeia, é nocivo ao mundo. É a mentalidade do colonialismo, que eu acho que destrói qualquer tipo de raciocínio sensato. Tudo tem aspectos positivos e negativos. Se nós analisarmos a história de, de todos os países, de todas as economias, principalmente se pegarmos essas economias hoje que estão em destaque, que se desenvolveram, nós vamos ver alguns aspectos que são contraditórios. E tem um grupo de pessoas que, assim, tem a China como um modelo a ser seguido devido ao seu sucesso econômico e acredita que ela é o oposto dos Estados Unidos, de países europeus que exploraram, né, vários países da periferia do mundo, da África, da Ásia, em prol do seu crescimento econômico, o que não é mentira, mas que há também algumas contradições, alguns pontos que devem ser observados, alguns pontos positivos que devem ser sim comentados. Hoje existe uma mentalidade muito maniqueísta, né, de polaridade entre bem e mal. Todo mundo se acha que está do lado mais correto possível em todos os aspectos da realidade em que ela quer analisar. E existe uma mentalidade, né, de que o Ocidente, América, Estados Unidos, Europa, né, demonizado, e os povos ditos oprimidos ou explorados tendem a ser mais justos, organizados, etc. Bem, uma introdução muito longa para comentar o assunto, mas o que eu quero que entendam é que a China hoje ela é uma economia, diga-se de passagem, capitalista, que está crescendo e se desenvolvendo. Muitos pontos são louváveis, muitos pontos são admiráveis. A forma como ela desenvolve infraestrutura, a forma como ela tem expandido a sua influência econômica e política no mundo é admirável, sim. É um governo inteligentíssimo. No entanto, tem os aspectos negativos desse crescimento a nível global. Aquilo que é passível, que é, que é passivo de crítica e deve ser criticado. Não devemos acreditar que a China faz em seu processo de exploração econômica nos outros países, de parcerias comerciais e de exploração, que ela faz algo totalmente diferente do que as potências europeias ou os Estados Unidos fez durante muito tempo. Então, olha só, a China ela está construindo uma fábrica da BYD aqui no Brasil e esses dias houve uma denúncia, né, sobre as condições de trabalho. Por trabalho escravo, o Brasil suspende vistos para funcionários da BYD. Então, a investigação apontou alguns problemas, como jornadas, né, de 10 horas,
descanso sobre material de construção e outros pontos que nós vamos comentar aqui. Tá? O Ministério das Relações Exteriores do Brasil suspendeu temporariamente a emissão de novos vistos para funcionários chineses que trabalhariam na construção da fábrica da montadora BYD em Camaçari, Bahia. A decisão foi tomada após uma operação do Ministério Público do Trabalho resgatar 163 trabalhadores em condições análogas à escravidão, conforme divulgado nesta segunda-feira. Olha só, não é recente, não é novidade que a China explora a mão de obra nos países em que ela tem parcerias comerciais, principalmente países mais pobres, como da África, né, ali do Sudeste Asiático, em que ela explora a mão de obra. E isso justifica o porquê de muitos produtos chineses ter um preço muito, mas muito abaixo do mercado. Né? Um objeto que a China fabrica tem sempre um preço bem mais baixo do que um produto, o mesmo produto fabricado por outros países. Isso explica por que você paga tão baixo, né, nas roupinhas que você compra lá naqueles sites que vocês sabem muito bem quais são. E isso já é algo muito antigo da China, algo popularmente conhecido sobre a estrutura de trabalho chinesa. Alguns dizem, não, é mito, isso é coisa do passado, mas não é tão passado assim. Tá? Talvez na China as condições de trabalho, talvez não, acredito que sim, já melhorou bastante. Não em todas as áreas, existem muitas pessoas que fazem conteúdo na internet, eu tenho visto ultimamente, que moram na China e fazem esses videozinhos. A China é criticada por isso, eles vão lá, mostram um lado do bonitinho, mas eles moram em cidades, né? Ali das zonas econômicas especiais, que são cidades bem estruturadas, desenvolvidas. A China é um país gigantesco. Nós não podemos tomar um recorte da realidade como um todo. Isso é muito irresponsável de quem faz isso. Beleza, você quer mostrar o lado bonito da China, mostra, mas não queira dizer que não existem aspectos negativos, porque existem. Em todos os lugares do mundo existem. Sim, nenhum sistema é perfeito. Todo sistema humano é dotado de contradições, então não queiram fazer essa romantização. Eu sei que é para ganhar like e tudo, mas enfim, eu acho irresponsável, mas isso tá ligado àquela mentalidade que eu comentei no início do vídeo. Então vamos lá. Investigadores também constataram indícios de trabalho forçado. De acordo com o relatório, os funcionários eram submetidos a um esquema de retenção salarial. Pagavam calção, tinham 60% dos vencimentos retidos, 60%, e recebiam apenas 40% em moeda chinesa. Além disso, enfrentavam obstáculos contratuais para a rescisão e tinham seus passaportes confiscados, impossibilitando o retorno ao país de origem. A jornada se estendia por 10 horas diárias, com períodos de descanso irregulares, muitas vezes realizados sobre materiais de construção. Os trabalhadores eram expostos à radiação solar sem proteção adequada e acidentes recorrentes eram registrados devido às condições inadequadas e ao ritmo exaustivo de trabalho. Então, olha só, estas eram as condições dos trabalhadores na construção da fábrica. A Jiang Construction Brasil Limitada, eu acho que essa é a pronúncia, Jiang Construction Brasil Limitada, construtora terceirizada responsável pelos trabalhadores resgatados, contestou as acusações alegando inconsistência com os fatos. Então dizem que é exagero. Em resposta à situação, a BYD informou em nota ter rompido o contrato com a empresa e providenciado a transferência dos 163 funcionários para hotéis da região. Ou seja, a BYD, que é a empresa em si a montadora de carros, a fábrica de automóveis, ela rompeu o contrato com essa empresa, a construtora. Essa não é a primeira vez que a China recebe denúncias sobre as condições de trabalho. Eu já vi recentemente vídeos da África em que trabalhadores são espancados, algumas ações racistas. Nós sabemos que a África tem recebido muitos investimentos chineses. E a China ela tem uma característica. A China ela não está apenas aumentando a sua influência econômica. É uma questão estratégica, geopolítica. Está ligado também ao seu poder militar. Não, a China não é imperialista. Deixem de ser bobos. Olha só, em 2015, o governo chinês autorizou a expansão da área de influência
do Exército da Libertação. A China inaugurou a primeira base militar, se eu não me engano, em 2017 no exterior. O Exército Popular de Libertação Chinês inaugurou na terça-feira a primeira base naval do seu território, né, no Djibouti, um pequeno país localizado no nordeste da África. Se eu não me engano, é a área do Sahel aqui. Autoridades chinesas descrevem essa instalação como um centro de logística que servirá às tropas mobilizadas no continente, mas a iniciativa também reflete a vontade de Pequim de desenvolver uma frota naval capaz de operar em águas profundas e defender os numerosos interesses que o gigante asiático tem longe de casa. A China não está expandindo a sua economia no mundo apenas com interesses de ganhos comerciais. Também existem questões estratégicas, militares. E sobre a presença da China na África, há já algumas discussões sobre os problemas que ela causa neste continente. E um dos principais pontos são esses aqui. Ó. Há discussões sobre degradação ambiental, respeito aos direitos, aliás, desrespeito aos direitos humanos, racismo e fortalecimento de governos opressores. Sabemos que na África existem inúmeros países com estruturas políticas defasadas, com vazios de poder, com problemas sociais, socioeconômicos gritantes, por conta da estrutura política que ali se instala. São ditaduras, né? Há um movimento migratório muito grande da África para a Europa justamente por causa desses problemas. As pessoas fogem desses países, arriscam a vida ali no mar Mediterrâneo para fugir dessas condições. Então, olha só, o racismo houve na pandemia, se eu não me engano, na Nigéria, eu acho que outros países aí da União Africana denunciaram, né, a China sobre questões de opressão ao povo africano no período da pandemia. Né? Atitudes que eram bem racistas com relação ao povo africano por conta ali da quarentena que era imposta pelos chineses, né? A questão das empresas que estão instaladas lá nesses países. Então, racismo, fortalecimento de governos opressores. Tudo isso faz parte da presença chinesa na África e merece ser analisada. Tá? Então, essa visão de que a China é algo totalmente positivo nos países periféricos, ela é totalmente errônea. E, observando essa notícia de que exploração de trabalhadores, aqui no território brasileiro, onde a legislação trabalhista, né, ela cobre bem o trabalhador em termos de protegê-lo de condições de trabalho escravo, análogo à escravidão. Né? Então, olha só, temos que observar esses pontos, tá? E não romantizar, ter essa visão aí bipolar, né? Polo do bem e outro polo do mal, e achar que tudo que vem da parte da China é positivo. Não é, né? De nenhum país, de nenhuma potência, de nenhum sistema. Tudo é dotado de contradições, tá bom? Então é um vídeo para nós pensarmos sobre isso. E até o próximo aí. Se você gostou, curte aí, compartilha, comenta, tá?